Boa tarde a todos, está começando mais um Fala Monte Alto aqui na Rádio Cultura. Estamos tendo o prazer hoje de receber a doutora Maria do Carmo, ela que também é vereadora, vai contar um pouquinho da sua história, da sua trajetória aqui na nossa cidade. Antes de mais nada, eu quero começar agradecendo, muito obrigado por ter aceitado esse convite, vai ser um prazer bater um papo, aprender e conhecer um pouquinho mais da sua história. Muito obrigado, doutora. Lucas, eu desejo a você todo o sucesso do mundo. E que seja uma tarde maravilhosa, uma boa tarde a todos, as pessoas que estão conosco, as pessoas que estão aí trabalhando, estudando, conversando, em casa, fazendo nada, pelo menos estão sintonizados conosco, não é? E eu fico muito feliz e agradeço demais o convite da sua parte, que muito me emocionou, inclusive eu respondi isso para você quando você me convidou. Porque eu acho tão importante esse seu programa, que eu acompanho também. Meus parabéns pela iniciativa, pela coragem, pela ousadia, que não é brincadeira esses empreendimentos, não é? Que a gente tem uma noção, vamos fazer, mas tem que realmente, quando a gente tem um sonho, um desafio, eu acho que a gente tem que ir em busca dele, né? Se vai dar certo, só testando e tentando, né? Então, eu agradeço demais e desejo a você todo o sucesso do mundo, né? Que Deus, em sua infinita misericórdia, sempre te abrace, te acaricie, te dê sabedoria, te dê coragem, ousadia, calma, perseverança em toda a sua vida. Eu agradeço demais esta oportunidade de eu estar aqui nesta tarde. Muito obrigada mesmo. Muito obrigado pelas palavras. Para você que queira mandar uma pergunta ou um comentário através das nossas redes sociais, você entra lá no Facebook, acompanha a nossa transmissão, viu? Você vai conseguir nos ouvir e também nos assistir, ou pelo WhatsApp, que é o 3242-1258. Doutora, você nasceu aqui em Monte Alto, é Monte Altense nata, então? Sou Monte Altense nata. E já faz um tempinho, né, que a gente nasceu. Eu faço aniversário dia 30 de abril, eu sou de 1951, não tenho vergonha de dizer a idade, porque a idade representa tudo o que a gente é, né, e o que a gente conseguiu a partir de nós próprios, depois na família, no trabalho, na política, que a gente está envolvido, e na igreja, né, e também na nossa comunidade. Que eu entendo que todas as pessoas estão aqui nesse mundo, que eu tenho muita fé, muita perseverança. Sou católica, né? Exerço o Ministério da Palavra já há muito tempo. Também sou ministra das Exéquias, né? E da liturgia, lá na comunidade Nossa Senhora de Fátima, a quem eu mando um grande abraço a todos da nossa comunidade, ao Padre Edson também. E também participo da diocese, porque eu sou uma conselheira diocesana, da Pastoral Diocesana de Jaboticabal. Então, é muito importante que a gente também faça algo de que você deixe sua marca, né? Com certeza. E para todas as gerações. Para isso, a gente tem que ousar, né? Tem que se diferenciar, tem que se encantar, né? E testar. Então, eu sou uma pessoa, assim, que eu diria que eu estou sempre querendo fazer algo novo. Então, em toda a minha vida, você vai ver, a minha formação é eclética e ainda estou agora estudando novamente. Vou fazendo 2 cursos, depois eu falo a respeito deles. Mas nasci aqui em Monte Alto, fui aluna da escola do Dr. Raul da Rocha Medeiros, como muitos montealtenses, que a nossa escola... ela é maravilhosa, né? Essa escola Dr. Raul, que ela formou grandes pessoas e a maioria dos nossos munícipes, de alguma forma, passou pelo Dr. Raul, quando ainda não tinha tantas escolas, né? Então, sempre era um modelo de educação. E de lá, a gente vai formando a nossa personalidade, né? Porque a educação é isso. A educação é formar personalidade, né? A desenvolver a personalidade. E fora disso, ela é aquilo que te move,
Porque sem educação somos nada. E um país sem educação é um país morto. É uma das bandeiras que a senhora defende em todos os seus mandatos. Exatamente. Né? A educação, sempre. A transformação da sociedade através da educação. A partir da educação. Inclusive, aí ao longo da nossa conversa, eu já estou na 3ª escola particular, com muita ousadia, né? Montando essas escolas, porque sempre eu tive o comprometimento de cidadania. Em relação a que todas as pessoas têm que ter o direito de ter uma educação de qualidade. Então, por que as escolas particulares? Porque eu venho de escola pública. Mas as escolas particulares, eu entendo que pelo menos a nossa escola, ela tem assim, o que eu quero mesmo é para filhos de trabalhadores, logicamente, para todo mundo que tem. Mas para aquelas pessoas que nunca teriam oportunidade de estudar, por causa de questões financeiras até, né? E hoje não, hoje eu fico muito feliz que a nossa escola, o colégio, Opção e Conhecimento, que é o Colégio Coque, nós temos o 8º ano esse ano, e nós tivemos mais de 40% de matrículas novas para 6º ano. Então eu entendo que nós estamos no caminho certo, né, de formar cidadania. Então, fico muito feliz e agradeço demais a confiança no nome da gente, na nossa equipe, né? E principalmente por sermos montealtenses e estamos aqui trabalhando por e com Monte Alto, né? Então, transformando também as futuras gerações. As futuras gerações, elas, verdade, que abre portas, né? Abre portas. E a partir daí, por exemplo, a alfabetização eu acho a coisa mais linda do mundo, que abre o cosmos, né? Então, a criança, a hora que pega um livro e consegue identificar as letras, você deve estar passando um filme na sua vida agora, do primeiro livro que você recebeu na escola. Aprendi a ler com 6 anos, se eu não tenho nada. E você deve ter recebido o primeiro livro quando a gente é alfabetizada. Me lembro do primeiro livro que eu li na escola. Olha lá. Eu li o meu primeiro livro com 7 anos, na primeira série. Então, você vê me lembro dele até hoje. Como é lembrado, porque isso é emoção, né? E essa emoção ninguém tira da gente. É nossa, é íntegra, né? E íntima. Então, essa emoção da aprendizagem do conhecimento, ela tem que ser partilhada. Não pode ser colocada só para uma pessoa, né? Tem que partilhar. Aquilo que você, pelo menos eu estou sempre estudando para quê? Para partilhar conhecimento. Para eu me instrumentalizar melhor ainda nos meus afazeres, na minha profissão. Eu, Maria do Carmo, como pessoa, né? Que nós vamos melhorando a cada dia a partir do conhecimento e do compartilhamento com as pessoas. É o que a minha vida é isso, que eu adoro participar de grupos, né? Eu sou uma pessoa, pelo menos as pessoas falam que acho que eu devo ser hiperativa, porque eu não consigo ficar numa coisa só. Então eu tenho 3, 4, 5 atividades juntas, né? Tanto que é professora, diretora, advogada, vereadora, e na igreja também, que a gente tem uma parcela grande aí de envolvimento. Qual foi a sua primeira formação? Então, depois do Dr. Raul, a gente prestava uma provinha antigamente, que era muito elitista a escola, né? Não era para filhos de trabalhadores, era para gente só que pudesse pagar, apesar da escola pública. Você imagina, a Escola Zacarias era a escola que a gente ia para fazer hoje, seria a partir do 6º ano. Lá era 1º ao 4º, que antigamente tinha terminalidade. O primário, o antigo primário, depois o secundário, depois o normal ou o colegial, né? Então era dessa forma que acontecia. E a Escola Zacarias era a escolona que a gente falava, que ia para lá depois que terminava o primário. Mas tinha que passar por uma prova. A gente tinha que passar por um vestibulinho, porque só tinha 30 vagas para Monte Alto e região. 30 vagas. Para a região toda. Para a região toda de Monte Alto, Vista Alegre, Pirangi, era 30 alunos apenas. Então entrava hoje 6º ano, né? Antigamente era o primeiro novamente, que era de 1º ao 4º o primário, depois tinha terminalidade, ganhava diplominha, e depois tinha o secundário, que tinha também do 1º ao 4º com terminalidade. Olha só. Então não era como hoje, que tem ensino fundamental 1, ensino fundamental 2, que vai do 1º até o 9º ano. Não era dessa forma, né? E a gente tinha que fazer essa prova. Se não passasse, você não ia ter a vaga. Ia ficar sem estudar.
quantas pessoas ficaram sem estudar? Você imagina. Pessoas, né? Por isso que muitas pessoas falam, estudei só até a 4ª série, fiz só ou até até a 4ª o terceiro, quem era da zona rural, porque não tinha, aí ia só até o 3º ano. Olha só. E as professoras davam aula na mesma sala. Então, cada coluna de carteira era uma primeiro, 2º e 3º ano. Tudo Imagina, junto. Tudo junto. Meu Deus. Aí o 4º tinha que vir para a cidade. No caso do Dr. Raul, se tivesse vaga. Mas não tinha transporte. Não tinha merenda. Ou vinha a cavalo, só quem pudesse trazer. Porque não tinham, as pessoas andavam, mesmo para ir na escola rural, elas andavam muito a pé. Imagina hoje quanta coisa boa que existe nessa modernidade, né? Quantos direitos conseguimos a partir da Constituição de 88, principalmente? Né? Transporte, merenda, educação gratuita e obrigatória, que está no artigo 6º da Constituição Federal, que são os direitos sociais. Você fez direito, você sabe, dos direitos sociais, e a educação é um dos direitos sociais, assim como saúde, educação, moradia, alimentação, né? E a previdência, empregabilidade. Então fazem parte do artigo 6º da Constituição, e são direitos necessários e direitos que ninguém tira de você, né? Você já, antes de nascer, você já tem esse direito, se você for brasileiro, né? Então, ou seja, é um direito público subjetivo. O que significa isso? É que você tem o direito, e o Estado, quando eu falo Estado, é qualquer ente federado, município ou União, tem o dever de prover. Então, isso, a gente já nasce com esse direito. Direito à educação, direito à saúde, direito à moradia, direito à alimentação, direito à previdência, direito ao lazer. São os direitos sociais. Um avanço gigantesco em relação a antes de 88. Imagina você, analise hoje, né? Quantas pessoas se perderam no meio do caminho e ficaram praticamente semi-analfabetas. Por isso veio depois o supletivo, né? Supletivo para quê? Para suprir toda essa necessidade. Inclusive o supletivo, ele vem na época de Getúlio Vargas. Sabe por que ele abriu o supletivo? Não. Porque nós estávamos na época da Segunda Guerra Mundial. E estava acontecendo no mundo o grande capitalismo, ou seja, revolução industrial. Com o êxodo rural, as pessoas iam para as indústrias, mas não tinha quase indústrias, né? Então, o que ele fez? E as pessoas eram analfabetas. Então, como Getúlio Vargas ele era muito ligado às indústrias, ele criou o supletivo para que os trabalhadores pudessem se instrumentalizar para entender e trabalhar com as máquinas. Então, o supletivo veio de Getúlio Vargas. E está aí até hoje, né? E depois eu fui para o Zacarias, eu consegui. Eu fiquei lá, depois fiz o magistério lá, também no Zacarias. Mas sempre muito ligada, assim, muito estudiosa. Eu tenho muita facilidade com línguas, letras, né? E desde o começo eu era louca por música também, mas meu pai é motorista de caminhão, o João Ivoque, minha mãe, Rosa Pierre Ivoque, minha mãe, ela era do lar, ela fazia bala, né, para fora. Então ela foi a primeira baleira que fez a bala recheada. Então ela que criou a bala recheada. Eu fico muito feliz por isso, né? E meu pai, motorista de caminhão, era chamado o rei da estrada, porque ele fazia viagens para São Paulo levando frutas, né? E era assim uma estrada também que quase não tinha asfalto. Então chovia, então ele falava encravado, né? Porque já era muito barro e era demorado chegar em São Paulo no Mercadão. As rodovias também não eram como são hoje. Não, né? era metade às vezes do caminho que tinha asfalto, o resto não tinha. Sim. Então eu cresci no meio disso muito feliz, que a minha infância foi maravilhosa. Eu sempre fui muito arteira, muito jogar bola, piscina, enfim, esporte, né? Basquete, vôlei. Sempre gostei muito. Aí começamos, depois a gente já começa com a adolescência. E nessa época todo mundo começava a namorar praticamente mais cedo, namorava já tinha que casar, né? Nesse sentido, então me casei aos 18 anos, aqui em Monte Alto, com José Aparecido Coelho, deve estar nos ouvindo agora, um grande abraço para ele. E nós estamos casados há 56 anos aqui em Monte Alto. Então,
eu fico muito feliz em relação a isso. Tenho 2 filhos, nós criamos 3 com do coração, Márcio, o Lucas e o Marcelo, né? E eles já são casados, já tenho 5 netos. Isso tudo de família, né? Maravilha que eu só tenho que agradecer a família que eu tenho pelas ausências que eu sempre deixei para eles, né? Sempre estudando, fazendo curso. E aí, indo para a faculdade, quando eu queria ser médica, mas eu não consegui ser médica. Por quê? Porque meu pai não tinha condição nenhuma e nem eu de sair, nada, não tinha. Então, o que eu fiz? Eu fui para aquilo que eu falei que eu tinha mais facilidade, que seria letras. E lá atrás, quando eu estava quando eu ainda estava no ensino fundamental, que seria o ensino secundário, eu sempre fui muito ligada em letras, como eu falei para você. E eu queria um piano, que eu era louca para aprender piano, mas eu não ia ter condição nenhuma, que o piano era importado da Alemanha, aquelas coisas. Mas tinha uma amiga minha de escola que ela tinha muita dificuldade em francês e inglês, que tinha francês e inglês. Aí eu falei assim para ela tinha piano, o pai dela tinha dinheiro, e ela tinha uma mulher que ensinava ela o piano. Eu falei, eu vou conversar com ela, vou trocar figurinha. Falei, então, falei para ela, você não quer que eu te ajude a você melhorar no francês e no inglês? E você me ensina a tocar piano. Ela falou, tá feito. Aí, a partir daí, eu ia na casa dela, à tarde, minha escola era de manhã, e eu comecei a aprender piano lá com ela, e eu passava para ela as lições, as tarefas de francês e inglês. Então, até eu acho que desde aí eu já tinha assim, esse tino, talvez até de ousadia ou de empreendimentos, né? Que eu fiz uma troca e deu certo. Sim, né? funcionou. O primeiro salário que eu tive, eu comprei um piano. Comprei um piano, e parcelado em 12 vezes, mas tenho o meu piano lá ainda. Olha só. E continuei, agora tem o teclado, né? Então é muito legal, essas coisas eu gosto muito. E aí, né, quando eu me casei lá em 1969, e depois abriu a faculdade lá em Bebedouro, que hoje é a FAFIB, abriu uma faculdade de letras e de filosofia de letras. Então eu fui para lá. E logo em seguida também, no 3º mês já fiquei grávida do meu primeiro filho, e o meu marido tinha um Fusca, e ele me levava toda noite para Bebedouro para estudar letras, né? Até a gravidez terminar, que nasceu em dezembro do ano, né? Que eu estava. E eu fiz letras, hoje FAFIB, né? Na Faculdade de Ciências e Letras de Bebedouro. E já comecei a trabalhar já desde o 2º ano da faculdade, dando aula particular, que eu nunca parei. Sempre estava fazendo alguma coisa, né? Inclusive, eu dava até aula. Tinha várias pessoas que não conseguiam aprender a ler nada, e eu, por minha conta mesmo, eu ia na casa das pessoas, principalmente as mais velhas, para ensiná-las a escrever e ler. Coisa minha, né? E até hoje a gente faz isso. Então, eu fico muito feliz com isso. E sempre na igreja. Com 4 anos, eu já era da igreja. Que nós éramos, as meninas chamavam de essas capelinhas, eram nós as capelinhas, né? E eu gostava porque a gente não sabia ler. Só que tinha uma fitinha que punha, uma amarelinha, que eu adorava, eu queria aquelas fitinhas. Então eu aprendi com a dona Lourdes Grilo, que Deus a tenha. Ela foi a minha primeira maravilhosa, né, que me inspirou demais na religião católica. E até hoje nunca mais parei, né, na religião, né? Fiz teologia para aprender mais, e sempre envolvida com a questão teológica, porque cada vez mais eu quero aprender da minha religião, né? E de outras religiões também. Agora são 13h19, nós vamos chamar o nosso primeiro intervalo. Falamos tanto já. E voltamos já, viu como o tempo passa? Tem muita coisa ainda. É isso aí, voltamos já. Agora são 13h22, estamos de volta com Fala Monte Alto aqui no nosso segundo bloco, recebendo a doutora Maria do Carmo, ela que também é vereadora atualmente, diretora de escola, está contando um pouquinho da sua trajetória. A gente parou na sua primeira formação, que foi letras. Foi letras, português e inglês. Passei a já dar aula nas escolas públicas, né? Vista Alegre, comecei lá no Salvador Guglielmo. Depois dei aula, a primeira escola que eu dei aula foi na Escola de Comércio aqui, que o doutor Adalto, maravilhoso doutor Adalto, né? A quem a gente reverencia demais, que ele é o autor do nosso hino a Monte Alto, é autor do hino Bom Jesus, né? Um apaixonado por Monte Alto.
Ele que me deu a primeira oportunidade de eu dar aula em algum lugar. E isso, eu fui dar aula de inglês e português na Escola de Comércio, né? Que é chamada Escola de Comércio. Hoje é o Colégio Deodoro de Arruda Campos, né? Inclusive está no chão também o prédio, né? Que a gente está trabalhando agora nessas questões também de tombamento, né? Que eu acho que estão meio que fazendo uma demolição dele lá. Já está tudo no chão, já foi demolido, os prédios, né? Aliás, nós estamos quase sem prédios históricos, né? Mas isso é um outro assunto que a gente pode voltar a falar, né? E então aí depois eu fui fazer pedagogia, eu fiz concurso, prestei concurso para português e inglês, passei no estado, que a carreira era assim, a gente tinha que ser professora efetiva, né? E depois a primeira escola que eu fui quando eu passei no concurso, fui para Irapuã. Então eu deixei meus filhos aqui, minha mãe ajudou muito, né? Marido também. Dava aula de segunda a sábado, vim embora, aquele tempo tinha aula de sábado também. Fiquei lá 6 meses, 82, 83. Fui removida depois para Guariba, fiquei mais perto, né? Mas sempre viajando, trabalhando muito intensamente, né? Então a família é a nossa parceira maior, porque segura as pontas para a gente poder trabalhar e estudar ao mesmo tempo, né? E melhorar. Meu marido sempre falava assim, não, vai estudar porque é investimento na família. O apoio da família é essencial, né? O marido, incondicional. O marido levando, ajudando no Maravilha. transporte com Fusca e depois entendendo essa questão das viagens. É demais, gente. Então eu tenho que agradecer realmente todas as pessoas na minha vida, né? Que Deus colocou de uma forma muito, muito maravilhosa, né? Que me ajuda muito e é o que eu sou hoje. Eu devo tudo isso a esse apoio incondicional, tanto da minha família, meus pais, como meu marido, os filhos, os netos estão sempre comigo, né? Também o Murilo, o Gabriel, que são os filhos do Márcio, então sempre comigo, né? A Laurinha de lá, que é a filha do Lucas, lá em Araraquara, e tem mais 2 do coração, que é a Pietra e a Nicole, né? Então a gente tem uma família bem maravilhosa. Logicamente, como problemas que todo mundo tem, mas segurando nas mãos de Deus e acreditando um em cada no apoio, né, incondicional, do amor, um amor de forma incondicional mesmo, é que eu acho que a gente realmente consegue alguma coisa na vida, né? Com certeza. Que não deixa a gente esmorecer, né? Depois eu fui, como eu queria ser carreira na educação, falei, agora eu quero ser diretora. Então, eu fui fazer pedagogia. Tem uma passagem muito engraçada de pedagogia. Eu sempre gostei demais de dirigir, sempre, de velocidade também. Então, meu pai tinha um caminhão, me ensinou a dirigir com 12 anos, eu dirigi o caminhão. Lá na época ele era motorista. E depois, quando eu já estava namorando o Cidinho, tudo, mas eu queria ser piloto de provas, que era na FEI que fazia esse curso. Mas aí não deu certo, de eu ir para lá, eu acabei ficando por aqui mesmo, casei e fui fazer letras logo no primeiro ano do casamento. E foi a minha primeira faculdade, né, que eu fiz. E depois eu passei lá na pedagogia, lá em Batatais, que a gente ia de sábado. E tinha o Seu Branco, né? O Seu Branco era um vizinho nosso muito legal. Ele tinha uma perua que ele levava alunos. E eu falei para ele, nós e mais umas amigas, que a gente ia para Batatais de sábado. Aí eu falei, Seu Branco, leva a gente lá, né, com a perua. Ele falou assim, eu te dou a perua, você vai com a perua. E a gente ia com essa perua, que era uma alegria até, mas muito engraçado, porque a perua era totalmente, o volante dela para ficar reto tem que ser torto, sabe aquelas coisas assim, e é cheio de mulher na perua. E eu fiz o curso de pedagogia lá, fiz mais um curso de especialização de literatura inglesa e língua inglesa, né? Isso que me valeu também depois a entrada minha na Unesp para fazer mestrado na área de letras, né? Mais para frente foi aí, né? Então eu nunca parei de estudar também. E depois da pedagogia, aí vieram os concursos para diretor, né? Eu continuei dando aula e tudo mais. Nessa parte aí da minha vida. Também eu era muito concurseira, sou até hoje. Eu prestei um concurso que era da assistência social da Secretaria do Estado de São Paulo, era um convênio com a Prefeitura de Monte Alto. E eles faziam o concurso, chamava PLIMEC, que é Plano de Integração e Menor na Comunidade.
E eu passei nesse concurso aí da secretaria. E eu comecei a trabalhar, né, nós implantamos o Plimec, muito legal. Trabalhava com crianças e adolescentes, com a família toda, de 0 até 18 anos incompletos, e dava formação maravilhosa. Esse projeto, estou pensando já se a gente consegue colocar aqui ainda novamente, assim, logicamente, com as especificidades de hoje. Foram maravilhosos, né? Então, a gente trabalhava a questão da escola, a integração dos pais, a integração do pai de família, né? Então, como é que eu ia fazer para trazer os pais? Era uma época da ditadura militar, ainda nós estávamos em 77, 70, período difícil. Inclusive, nesse período, a gente começou a trabalhar muito com a questão social, mas que era limitada por causa da ditadura. E eu recebi um coronel do Exército numa reunião comigo, que ele veio com o meu dossiê, porque ele falou que eu estava fazendo muita coisa democrática, né? Porque eu criei grupo de mulheres, grupo de pais. O grupo de pais eu fazia jogo de truco, que eu gosto muito de jogar truco, de domingo de manhã, para eles irem fazer campeonato de truco, e lá eu começava a conversar sobre a participação, né? Para melhorar, fazer a qualificação profissional com as crianças e adolescentes. Eu montei, juntamente com as empresas, a gente já fazia esse trabalho, por exemplo, mini engraxates. Então, a gente trabalhava esses mini engraxates na questão de educação, de personalidade, de capacitação para o trabalho, responsabilidade. Então, fazia os pontos de trabalho. Sempre tinha um que a gente fazia a liderança, né? E eu consegui do Lanfredi e lá do Sestari o uniforme para eles, a caixinha de engraxate. Então, foi muito legal esse trabalho todo que a gente fazia. Muita gente, até hoje montamos grupos de jovens, que até hoje ainda temos esse grupo de jovens, que já não é tão jovem, mas na comunidade São Brás, numa semana jovem, a gente criou a comunidade São Brás. Então, foi tudo fruto desse trabalho. Então, muito legal. Associação de bairros, começou tudo aí, né? Partido político, nós fundamos o partido PT lá naquela época, da primeira vez, quando o Lula foi a primeira vez candidato. Em 89? 82. 82. Mas depois foi passando, eu saí do PT, né? Porque aí começou a entrar outras pessoas, vai mudando, né? Aí a política tem que ser algo que você se identifique, né? Ideologicamente. Se não for, não vai servir para você, né? Mas são tudo coisas que a gente fez desse trabalho intenso, que durou até 83, que depois terminou, que na época era o Mário Covas, o governador. Então, muito legal, muito legal. Muita gente até hoje, fui madrinha de casamento de muita gente por causa desse trabalho intenso. Então, a gente trabalha com orientação, com monitores, trabalhava muita coisa. Fazíamos com o doutor Romeu, também, que Deus o tenha, ele era o chefe do posto de saúde, onde é hoje das especialidades, né, o Silvio Govani, mas ele era concursado do Estado, que era do Estado de São Paulo. E ele era muito ligado assim, na saúde das crianças. E nós tínhamos mortalidade infantil muito alta aqui em Monte Alto nessa época, porque não tinha quase esgoto, né? Então, o Plimec nosso era lá perto lá do velório, lá embaixo. E tinha a vila, o Jardim Santana. E não era céu aberto o esgoto, né? E a gente começou a trabalhar juntamente com a saúde também, para as crianças que a gente tinha de 0 até 18 anos incompletos. Então, tinha criança, tinha bebês. E nós percebemos que tinha muita criança que morria antes de 1 ano de idade, né? E tinha muito problema de verminose, muita coisa. Então, a gente, com o doutor Romeu e com o Estado, nós fizemos um convênio. Então, ele conseguiu no Adolfo Lutz, fazia lá fez estudo da cultura por estatística, né, das crianças dessa região, que estava assim, uma mortalidade infantil de 12, em 1000, 12 crianças morriam antes de 1 ano. Então, era muito alto o índice de mortalidade. E a partir desse trabalho, nós conseguimos diminuir drasticamente esse índice de mortalidade. Por quê? O Dr. Zé Rodrigues era o prefeito, levamos para ele o resultado dos exames, que estava todo mundo com muito verme, muita doença, bactéria. Então, aconteceu que foi implantado o esgoto.
lá, Olha a só. partir desse trabalho. Então, eu fico muito feliz de ter participado disso, né? Então, muita coisa que acontece na vida da gente se a gente enfrentar, né? Dentro da realidade que a gente tem, do pouco que a gente tem, foi muito o que aconteceu de coisa boa para a comunidade, né? E quando que o direito entrou na sua vida? O direito veio depois que eu estava quase já... Como eu comecei muito cedo na escola, que eu fiquei efetiva de diretora, Laídes Trindade, a primeira escola, depois fui para o Zacarias como diretora de escola. E eu queria medicina, como eu não consegui, então eu falei, vou para o direito. Então eu me preparei assim, que eu sabia quando eu ia aposentar, porque era 25 anos, eu comecei muito cedo, eu já sabia. Então, falei, depois eu queria ser outra coisa, ia ser advogada. Então, antes de eu aposentar, eu já entrei na Uniara, já me preparei, e em 96 eu terminei o curso de Direito, em 99 aposentei do Estado. Então, eu já comecei a advogar em abril de 97. Então, esse ano eu tenho 29 anos de advocacia. Olha só. E daí eu fui para o mestrado, né, que eu queria, quando eu aposentei do Estado, que eu queria fazer mestrado e doutorado na área do direito, aproveitando a minha experiência de educação. E aí eu consegui entrar no mestrado, né? E a minha dissertação de mestrado é exatamente sobre direitos e garantias constitucionais da educação, desde os jesuítas até o ano de 2000, que eu fiz Monte Alto como meu campo de pesquisa. E aí eu já era vereadora, que eu fui o mandato em 96, que também entrei em 96, foi em 97. A 96 é muito importante na minha vida, né? Fui presidente do Laios, também trabalhando no Laios. Terminei o curso de Direito e comecei a advogar, né? E fui vereadora. Olha só. Agora são 13 horas e 35 minutos, nós vamos para mais um intervalinho e voltamos já já. Estamos de volta aqui no terceiro bloco do Fala Monte Alto. A doutora trouxe pra gente aqui, ó, um livro. Deixa eu ler, o título é Métodos de Empreender como Mulher, 15 visões sobre como fazer negócios com propósito, fé e verdade. A senhora foi coautora desse livro? Coautora com mais 14 companheiras, que eu nem as conhecia, normal, né? Foi acho que só uma delas aí que eu já conhecia. Pode ir falando, eu vou mostrar na câmera a imagem. Deixa eu ver. Aí, isso. Inclusive, eu sempre coloquei primeiro de tudo na minha vida, Deus maravilhoso, Criador, né? Então, Ele que define a vida da gente. Então, a gente coloca nas mãos dele o nosso destino, o nosso futuro, a nossa vida. Sempre foi assim desde pequenininha, né? E aí, nesse livro, eu coloquei exatamente esse título aí, Entre a Fé e a Esperança, né? E a realidade é que define a minha vida. Porque esse livro foi um convite de uma empresa de Jaboticabal que só trabalha, ela é um empreendimento só de mulheres, trabalha muito, tem revista, tem várias coisas muito legais, a quem eu agradeço demais a oportunidade que me foi dada, né? Fiquei muito feliz na época, que isso aí foi esse ano 2025, e o lançamento desse livro foi lá em Campos de Jordão, no Hotel Estoril. Olha lá, ó, propósito, fé e verdade, né? Até essas visões aí que ele fala, 15 visões de como fazer negócios, fé e verdade está exatamente junto com o meu tema mesmo, de vida, né? E foi o lançamento lá, e meu marido e os meus netos foram junto, minhas amigas também, a Marcília, as pessoas que nos acompanharam lá em Campos de Jordão, que foi um evento maravilhoso, muito emocionante, com várias palestras, né? E foi o lançamento aí desse livro. Os meus netos, né, o Murilo e o Gabriel, um pegava, porque nós recebemos no dia 15 exemplares, né? Já para ir entregando lá para as pessoas que estavam lá, né? E uma partilha entre as coautoras, né? Então eu achei de excepcional importância que se deu à mulher e ao empreendimento da mulher, né? Que hoje a grande maioria de empreendimentos elas são de iniciativa das mulheres, na arte,
na cultura, né? Em qualquer lugar que a gente vê, você sabe disso, que às vezes começa do fundo de quintal, faz um docinho, faz uma balinha, faz um bolo, né? Faz unha, faz isso, daquilo. O maior exemplo de empreendimento é a sua mãe, né? Que começou fazendo bala em casa, então, né? Com a bala em casa, ela fazia nossa, maravilhosa. A gente fica muito emocionada de lembrar, né? Porque fazer bala de coco não é brincadeira, porque é um movimento grande, ela é muito quente, né? Quem sabe fazer, eu não consegui aprender isso, eu não consegui mesmo. E as pessoas que fazem bala, nossa, louvo mesmo, porque é difícil, é muito quente a mão, né? Até queima, né? Mas esse livro, para mim, foi assim, um presente mesmo. Escrevi, olha lá, ó, Métodos de Empreender como Mulher. 15 visões, né? Sobre como fazer negócios com propósito, fé e verdade. Então, são mulheres das mais várias áreas da sociedade. Tem a história de uma menina aí que ela tem 13 anos, ela completamente, ela tem probleminhas, né? Ela não tem os braços, ela fez tudo com os pés. Então, um exemplo de vida, e você vê a história dela. Inclusive, eu estou te parabenizando com esse livro, viu? Muito obrigado. Quero que fique com você. Agradeço muito. Você vai ler aí a história dessas mulheres, todas verdadeiras, né? Isso é muito bonito, né? E teve esse empreendimento, eu fiquei muito feliz mesmo de ter a oportunidade de participar, né? E está toda a minha vida ali, rapidamente está ali. Desde o comecinho, disso tudo que eu já falei aqui, dos filhos e tudo mais, e da religião, que sempre que eu falei que primeiro de tudo na minha vida é Maria passa na frente, né? E o Deus Criador, que nos fez iguaizinhos a Ele, né? De semelhança, né? Você contou um pouco da sua trajetória, eu queria que o programa tivesse muito mais tempo, mas eu queria só que a senhora desse uma resumida, por que da política? Fez toda essa trajetória na educação, no direito, advogada, diretora de escola. E por que vereadora? Você sabe que a gente faz política a todo momento. A política não é a questão política. Política é o bem comum, não é? Eu acho que eu nasci política. Então, eu sempre gostei demais de estar envolvida na comunidade. Então, desde pequena, né? Eu já trabalhava eu era como eu te falei, da questão das pastorinhas e tudo mais. A gente já ia no cemitério no dia era pequena, no dia de finados, a gente levava flores para os túmulos abandonados e rezava terço, né? Natal, a gente já as pastorinhas que fazia as novenas, então sempre na comunidade, né? Com as vizinhas e tudo mais. Então eu acho que eu tenho esse chamado, esse né? chamado de não ser só eu, mas eu tenho que viver em comunidade. Eu não consigo ser eu sozinha. Eu acho que o meu é junto com a família, com as pessoas, grupos, né? Muitos grupos. Esse grupo aí de mulheres foi sensacional, né? É uma ousadia da pessoa que fez, uma ousadia, as pessoas participaram. E é muito legal, aliás, eu tive até uma certa dificuldade para começar a escrever sobre a gente mesma. Que às vezes é difícil você escrever sobre você. Mas aí você vai vendo o que aconteceu, que é uma verdade. E dá para colocar e se emocionar a cada letra, a cada palavra, a cada frase que a gente escreve, né? Que eu gosto muito de escrever. Então, a política, eu acredito que eu já nasci com ela. Então, eu fazia política sempre, né? Em qualquer lugar, até com os meus pais, que a gente sempre faz os contratos, né? O toma lá da cá, que hoje é isso mesmo, que é a educação, né? Cada um tem que dar o melhor de si para favorecer o outro. Então, eu acho que a minha vida inteira foi trabalhar em comunidade e pela cidadania. Formação de cidadãos. Então, a minha vida inteira, eu sempre fiz isso, para a formação de cidadãos conscientes, que tenhamos uma sociedade justa, igualitária, cristã, né? E uma sociedade fraterna, que é uma luta constante, porque nós não podemos desanimar. Por isso, quando eu era do Plimec, eu não era política, mas eu já era partidária, né, depois. Quando começou a democracia, já era partidária. Mas a vereança veio como se fosse
um complemento. complemento de tudo aquilo que eu já tinha feito, sem ser política, sem ser institucionalizada. Aí eu falei, como vereadora, eu vou fazer mais ainda do que eu já estou fazendo, né? Então, no Plimec foi excelente, como eu falei para você, foi um serviço lindíssimo na saúde, em todas as áreas, de trabalho, de capacitação, enfim. Nós fazíamos também mini jardineiros, eles trabalhavam nos jardins, então era um trabalho muito bonito. Depois veio a proibição, que eu acho que não deveria nem ter, eu não vou falar agora disso, de proibir dos 12, 13 anos fazerem uma capacitação, eu acho que tem que fazer isso dentro da escola mesmo hoje, né? Que tem a capacitação para o trabalho, que é os fins da educação nacional, exercício da cidadania e capacitação para o trabalho. Nessa capacitação que eu acredito que a escola às vezes fere um pouquinho. Deveria ser mais intensa na questão de trabalho, né? De capacitação, de qualificação, desde os pequenos, né? Então, aí eu achei que... Então, aí eu fui, já era do Partido Verde, que eu vim o PV, fui a primeira vez vereadora, e na vereança... que eu fui a relatora da municipalização do ensino fundamental em Monte Alto. E que aí depois, a partir daí, que eu fui para o mestrado, no ano 2000, que eu fui de 97 a 2000, e como relatora do projeto, que foi difícil pra caramba, você nem sabe como foi difícil a gente conseguir que passasse esse convênio da municipalização, que eu vi, era o doutor Elias Baduro, o prefeito, muito ousado também, né? E as pessoas não queriam a municipalização, de forma nenhuma, principalmente os professores, porque a porteira fechada, né? O Estado ia municipalizar, então as escolas do Estado foram municipalizadas nesse convênio até hoje, mas eu fico muito feliz, porque lá tinha o quê? 3, 4 escolas, hoje nós temos 25 escolas municipais. Então, isso por quê? Por causa da intensidade que tivemos lá e coragem, né? da coragem, porque no dia da votação precisou chamar a polícia, porque queriam invadir, para não deixar. Inclusive, teve 2 dias de votação. Olha só. Que foi uma coisa que eu passei... Foi uma vitória. Mas foi uma vitória. Por um voto na época. Mas é a história, né? Agora são 13 horas e 49 minutos. Nós vamos para o último intervalinho e voltamos já para o nosso encerramento. Estamos de volta no último bloco do Fala Monte Alto. Agora são 13 horas e 53 minutos. Ainda faltou o doutorado, né? A senhora foi para fora do país para estudar um pouco também. Então, eu fui, como eu gosto muito de estudar, eu não quero parar nunca, né? Enquanto a gente tiver perna e cabeça, vamos para frente, né? E porque o conhecimento, sempre falei para os meus alunos que eu dei aula na faculdade aqui na FAM, na aula inaugural desde 98, 12 de abril de 98, até fechar dia 17 de dezembro de 2017. Então eu dei aula na faculdade lá, ainda dou aula na faculdade hoje em São Luís, ainda trabalho lá, na pós-graduação. Então, por causa dos títulos da gente, então a gente trabalha muito na faculdade, né? Eu trabalho no curso pós-graduação de Direito Educacional, Direito Administrativo, e ainda estou lá, na faculdade até hoje. E também eu fui fazer o doutorado, que eu passei na seleção da PUC em São Paulo, e fazer o doutorado lá para continuar o meu mestrado, que o meu mestrado eu fiz em Direito da Educação, Direito Constitucional e Processo, que foi a respeito da educação, como eu falei para você. Dos direitos, né, dos alunos, né, em questão de qualidade, desde os jesuítas até o ano 2000, quando eu terminei o mestrado em 2002. E o doutorado, eu estava fazendo isso, mas a minha tese de doutorado seria a continuação da mercadológica a partir do ensino fundamental, do ensino médio. Então, eu estava fazendo uma análise dos fundamentos constitucionais da questão do ensino médio e a oportunidade que ele dá ou não dá de trabalho e de vida profissional, de estudo e tudo mais. Então, o meu doutorado era sobre isso. Mas depois eu tinha bolsa, que eu consegui, mas depois a nossa presidente da época tirou os recursos e eu perdi a bolsa. Então, não terminei o doutorado, infelizmente. Mas, durante o doutorado, eu fiz um trabalho, um artigo que a gente tinha que fazer, que no doutorado você tem que produzir conhecimento. E era sobre sustentabilidade no ensino superior. E eu fiz um projeto de fazer uma reciclagem das questões eletrônicas, mas com os alunos do 9º ano, 8º e 9º ano, para fazer reciclagem nas escolas.
E ficou muito bem feito. Eu queria ir, né, que eu tinha loucura para conhecer Havana, Cuba. E eu mandei o trabalho e foi aceito para eu submeter lá no Congresso, e foi em 2014. Eu fiquei 7 dias em Havana. Então foi uma experiência ímpar, maravilhosa. E nessa época que eu fui para lá, Cuba, por exemplo, sabe que Cuba ela não tem praticamente ligação com ninguém. Então a televisão era 2 dias por semana, mas só mostrava exército, só mostrava isso, né? E a questão da internet, eles tiraram todos os sinais. Nós ficamos totalmente sem comunicação durante 7 dias. Então todo mundo, meu marido, todo mundo aqui achando que lá a gente ia pro paredão, essas coisas aí. Mas não é nada disso. Porque Cuba vive realmente de congressos, né? Porque eles são, logicamente, é um país diferenciado, comunista, né? E aí eu fui conhecer a penitenciária. Fui na penitenciária, não tem um preso. Não tinha nenhum preso. Por quê? Porque a lei lá é cumprida mesmo. Então, realmente é paredão. Então, ninguém arrisca. Mas eles são muito maravilhosos, são alegres. As escolas, nós somos numa escola de ensino fundamental 2, estava tendo exercício de guerra. Olha só. Os alunos todos no chão, com armas mesmo, aprendendo de la revolution, né? Então foi uma experiência muito legal. Mas hoje eu tenho a terceira escola criada por mim e por nós aqui, uma escola particular, que a primeira foi o Colégio Objetivo com a Develina, o pessoal que a gente montou. Depois eu saí. A segunda foi o COC ali, onde era a Escola de Comércio. E a terceira hoje, o Colégio de Opção e Conhecimento, que nós estamos lá, graças a Deus, em virtude de todo esse meu comprometimento social, de estudo de qualidade para filhos daquelas pessoas para que tenham as mesmas oportunidades de quem pode fazer um curso caro, né? É isso aí, ó. O João Gobi, vou ler os comentários do pessoal aqui no Facebook. O João Gobi tá dando boa tarde, o João Gobi tá sempre por aqui. Ó, a Vônia Cecílio fala: boa tarde, parabéns, Maria do Carmo, pelo bonito trabalho que vem fazendo como vereadora. Sou sua fã. Sinto muita coerência nas suas atitudes e no que fala. Muito obrigada, que lindo, gente, me emocionou. A Rita de Paula Martins fala: boa tarde, professora. A Rita, uma graça, ela faz uns desenhos, colocou até um calendário com a minha foto lá. Obrigada, Rita. A Maria José tá dando uma boa tarde também. A Celina Pupim fala: boa tarde a todos, ótima semana para vocês. Parabéns, minha querida, estou muito feliz com a sua história. Celina, muito obrigada, né? E saudades também de todas aquelas comidinhas maravilhosas suas, hein? A Soraya Serafim Navarro tá dando palminhas aqui também, cumprimentando a gente. Muito obrigada, Soraya, obrigada. Doutora, a gente tem 1 minuto para encerrar. Eu quero agradecer muito pela sua participação, muito pela sua presença aqui hoje, por ter compartilhado um pouco da sua história. O programa foi curto. A gente tinha muito assunto aqui ainda para conversar, para a senhora falar, mas infelizmente a gente tem que cumprir o horário. Muito obrigado, agradeço demais a sua presença. Acho que todo mundo que acompanhou gostou de ouvir um pouquinho da sua história. Legal. Muito obrigado. Eu agradeço demais essa oportunidade, que Deus te abençoe e te ilumine. Vamos rezar sempre muito, né? Agradecer a Deus o dom da vida, o dom da família, do trabalho, dos estudos, né? Da nossa inteligência, enfim, da capacidade que a gente tem de se encantar e ser encantado, né? Eu acho que a gente tem que procurar sempre viver dessa forma, com alegria, com sabedoria, né? Então, um ano de 2026 muito maravilhoso para todos. Parabéns para você. Muita luz aí no seu trabalho, na sua vida, né? E que você continue assim com essa garra, com essa disposição e com esse comprometimento também social que eu percebo muito em você, tá certo? E eu também gostaria de agradecer demais esse convite que você me deu. Estou à disposição para qualquer coisa, se precisar voltar. E nessa vereança, eu estou com o Centro de Inclusão Municipal, já com local já estabelecido em Monte Alto, em virtude de todos os transtornos hoje que a gente está percebendo, que há necessidade, muita necessidade de estudo, né, de capacitação de professores e de orientação aos pais. Então, esse meu projeto é isso daí que eu estou falando para você. E nós já temos, graças a Deus, já temos praticamente um recurso para iniciar a construção desse centro em Monte Alto para esse ano 2026. Então, agradeço a você, agradeço a todos, agradeço ao meu partido político também, por estar também como vereadora, né, em solidariedade.
E estamos à disposição, gente. Qualquer coisa pode me procurar, tá? E que Deus nos oriente, nos acaricie e realmente faça com que sejamos pessoas portadoras de luz, de alegria e de otimismo, onde quer que a gente esteja. Agradeço demais. Um grande abraço a todos. Uma boa tarde. Muito obrigado. Quero agradecer ao Caê, que faz o programa acontecer ali em off, ao Matias, que é o responsável pelo canal oficial do Fala Monte Alto, e a todos os nossos ouvintes, patrocinadores. Um forte abraço e até mais. Obrigada.